pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Estou aqui novamente gravando um vídeo para vocês, tá? Nós já tínhamos feito um vídeo falando sobre imunidade natural, que é aquela primeira linha de defesa do nosso organismo. E eu prometi para vocês que eu faria um novo vídeo falando sobre o outro tipo de imunidade, que é a imunidade específica. Bom, a imunidade específica, que também recebe o nome de imunidade adaptativa, é um tipo de imunidade que ela é específica contra aquele determinado agente que estimulou a produção dessa defesa, dessa imunidade, tá? Então, o que isso significa? Uma imunidade específica que é feita contra o vírus do sarampo só serve contra o vírus do sarampo. Uma imunidade contra a hepatite B só serve contra a hepatite B, tá bom? Por isso que ela é chamada de específica. Ela é específica contra aquele agente agressor, tá? E essa imunidade é também uma imunidade que é chamada de adquirida. Por quê? É uma imunidade que a gente não nasce com ela. O nosso corpo desenvolve depois que a gente tem um primeiro contato com o agente agressor. Então, eu tenho um primeiro contato, aí o meu organismo vai produzir uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica vai gerar células de memória, vai gerar anticorpos e aí então eu terei uma imunidade contra esse determinado agente agressor. Mas como é que o nosso corpo reconhece quando entra um corpo estranho? Olha, o reconhecimento é feito pelas nossas células de defesa, é feito pelos linfócitos. Mas as nossas células de defesa, elas não reconhecem, por exemplo, uma bactéria inteira. Elas reconhecem uma molécula, um pedaço, uma porção dessa bactéria, ou desse vírus, ou desse fungo e etc. Essa molécula que é reconhecida ou que desperta a resposta imunológica, isso é o que é chamado de antígeno. Então, a defesa do nosso organismo é feita a nível molecular, de moléculas, tá certo? Bom, quem faz esse reconhecimento são os linfócitos. Nós temos basicamente dois tipos de linfócitos: os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, eles são responsáveis por fazer o reconhecimento do corpo estranho. E como é que é feito esse reconhecimento? Os linfócitos T, eles possuem na sua superfície, na superfície de membrana, receptores. E esses receptores são moléculas que conseguem reconhecer as moléculas do corpo estranho, né? Então, é feito esse reconhecimento. Os linfócitos T fazem o reconhecimento e aí, então, eles produzem substâncias e com essas substâncias, chamadas citocinas, eles comunicam com os linfócitos B para que os linfócitos B façam, então, a produção dos anticorpos. Os linfócitos T, eles têm também uma outra função, além do reconhecimento. Existem os linfócitos T que são chamados de linfócitos T citotóxicos. E esses linfócitos T citotóxicos, eles têm a capacidade de eliminar células cancerosas, quer dizer, eles destroem células cancerosas e destroem células que estejam infectadas pelo vírus. É uma coisa muito importante, porque quando ele destrói a célula infectada pelo vírus, o vírus sai de dentro da célula e aí então esse vírus agora, ele vai poder ser inativado pelos anticorpos que foram produzidos, tá certo? Bom, e o que são anticorpos? Os anticorpos, gente, são proteínas. São proteínas que são produzidas
pelos linfócitos B. Essas proteínas, elas são produzidas especificamente contra esse corpo estranho que está sendo feito a defesa. Então, por exemplo, como eu já falei antes, se os anticorpos são feitos contra o vírus da rubéola, eles vão agir somente contra o vírus da rubéola. Se eles são feitos contra o vírus H1N1, por exemplo, vão agir contra o vírus H1N1. Então, eles são altamente específicos, tá? Os anticorpos prontos, então, eles se ligam ao agente agressor e aí desencadeia a resposta imunológica. A resposta imunológica, ela é composta por uma série de eventos que envolve uma série de substâncias. E aí, então, essa ação dessas várias substâncias culmina na destruição do corpo estranho, na destruição do antígeno, tá? Bom, e células de memória? Ou melhor, e a memória imunológica? Como é que acontece a memória imunológica? A memória imunológica ela é feita de duas maneiras. Nós temos os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos, que quando entra um agente estranho no nosso corpo, aí nós teremos para sempre linfócitos B já sensibilizados, ou seja, já na espreita, para o caso daquele corpo estranho entrar novamente. E nós temos anticorpos, os anticorpos específicos contra aqueles corpos estranhos, que aí alguns desses anticorpos vão permanecer para sempre dentro do nosso organismo. Então, se numa segunda vez, ou terceira ou quarta, enfim, se numa outra vez entrar no nosso corpo o mesmo corpo estranho, aí nós já teremos linfócitos B que vão reconhecer imediatamente, sem esperar o processo de linfócito T fazer o reconhecimento, avisar linfócito B, etc. Então, nós já teremos linfócitos B que vão reconhecer imediatamente e imediatamente começar a produção de anticorpos. E já teremos também alguns anticorpos prontos. O que isso significa? Esse agente agressor ele não vai ter tempo de se multiplicar no nosso corpo. Assim que ele entrar, nós já temos uma defesa pronta que vai agir contra ele. E toda vez que esse agente agressor entrar, a nossa defesa vai ser ampliada. Nós teremos mais células de memória e nós teremos mais anticorpos prontos. Esse é o trabalho que faz a vacina. Então, o que a vacina procura fazer? Esse primeiro contato. Então, a vacina é o primeiro contato que o nosso corpo tem com o agente agressor. Então, como resultado da vacina, nós teremos células de memória, teremos anticorpos prontos. Quando a gente entrar em contato com o agente agressor de verdade, aí a resposta imunológica já vai ser uma resposta bastante rápida. E aí não vai nem dar tempo a gente ficar doente. Sim. Outra coisa, a primeira vez que a gente entra em contato com o corpo estranho, como eu já falei, o processo é um pouquinho mais demorado, porque depende de ser reconhecido pelos linfócitos T, linfócito T passar a mensagem para o linfócito B reconhecer, produzir anticorpos, etc. Esse processo aí, gente, demora umas 2 semanas. E quando nós já temos uma memória e entra novamente o corpo estranho, o processo não demora nem 2 dias. Vejam só como é importante. Gente, o nosso corpo é uma coisa muito interessante, né? Olha só, pelo menos eu gosto muito desses temas, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, olha, comente aqui embaixo, façam perguntas e eu tô aqui para responder,
Tá bom, gente? É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Tchau.